Bem, eu vou conversar agora com o deputado federal do PTB, Eduardo Costa. Ele é médico e é muito atuante, é residente e atuante em Castanhal. Deputado, é um prazer falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. É um prazer todo meu, uma satisfação estar aqui no seu programa e esclarecer a população sobre os temas aí em questão. Deputado, o senhor é membro de uma comissão especial da Câmara dos Deputados que está analisando a liberação da cannabis para uso medicinal. Inclusive, essa comissão já deu andamento e já aprovou. O senhor, inclusive, recebeu ameaças de punição do seu partido por ter votado a favor. O que o senhor nos diz sobre isso? Esse tema é um tema, para mim, muito sensível, até pela bandeira que eu sempre carreguei, que é a saúde, né? E é um tema que eu me envolvi e eu aprendi na comissão, participando dessa comissão durante aproximadamente 2 anos, né? E vi também o clamor de muitos pacientes, de muitos familiares, muitas mães, né, que necessitam, mês a mês, buscar o remédio que ameniza, que acalma, que melhora, né? Não cura, não é a função de curar, é de não cura. amenizar as consequências. Exatamente, amenizar as consequências, né, muitas vezes de convulsões refratárias, né, que a criança sofre epilepsia, mais de 100 crises no dia. A medicação ameniza, reduz o número de crises, muitas vezes até zera o número de crises, mas, tirando o remédio, volta automaticamente aquela criança a ter convulsões novamente, né? Casos como autismo, né, o autismo severo, o autismo que não responde, muitas vezes melhora com a medicação. O Parkinson, que são aqueles tremores, né, que o paciente apresenta, tremores contínuos, né, e com a medicação tem evidências clínicas de melhoras. Os casos de Alzheimer, que é a isquemia cerebral, né, a demência, que pacientes com problemas de Alzheimer desconhecem os seus próprios familiares. Aí ficam, muitas vezes, agressivos, não querem se alimentar direito, não querem tomar banho, né? Então, muitas vezes, a medicação faz com que os pacientes se alimentem, né, se limpar, tomar todos aqueles cuidados de uma forma mais tranquila e um pouco menos agressiva, né? E também muitas outras situações. Eu posso falar aqui também, por exemplo, dos casos de câncer. Doutor, o remédio não cura o câncer, mas... Diga. Deputado, durante a ação da comissão, vocês receberam muita pressão? Vocês foram procurados pelos pais, pelos parentes dessas pessoas que necessitam? Mauro, a razão da criação da comissão especial para discutir esse projeto de lei, que é o 399 de 2015, que é de um deputado chamado Fábio Mitidieri, essa comissão ela foi criada justamente porque houve um clamor, né, uma demanda muito grande. Uma demanda muito grande, muitos pacientes reclamando, porque esse medicamento já é aprovado. Para você ter uma ideia, esse medicamento já foi aprovado em 2006, ainda na Lei 11.343. Essa lei, que é a conhecida como Lei das Drogas, de 2006, já previa o uso do medicamento à base de cannabis, né, à base da maconha. E a regulamentação só ocorreu 12 anos depois pela Anvisa, né? A Anvisa, que ficou responsável por fazer a regulamentação dessa lei, só o fez 12 anos depois, né? Então, hoje já é aprovado, desde 2006, já existe medicamentos nas farmácias, você pode procurar. Mas todos importados, né? E aí a gente fala de custo. Todos importados, tem um nacional.
Tem um nacional. Tem um E nacional. agora a comissão liberou o cultivo da maconha em território nacional para esse fim. Só para explicar para os nossos ouvintes, essa situação, Mauro, é justamente a questão do preço. O preço que você falou aqui é o calcanhar de Aquiles. Sim, é tudo cotado em dólar. Tudo cotado em dólar. Então, o preço na farmácia hoje, ele varia entre R$ 2.500 a R$ 3.000. Um vidrinho de 30 ml. Muitas vezes, os pacientes têm que tomar mais do que um vidro por mês. Então, para a maioria das famílias aqui do nosso estado e também do nosso país, né, famílias que não têm essa condição de fazer um tratamento contínuo, um tratamento para doenças crônicas, né, doenças que têm a necessidade mês a mês daquele medicamento, ninguém tem condições de pagar esse preço. São pouquíssimas famílias que têm condições. Aí existe a opção da importação, que sai mais barato, mas é muito burocrático. Normalmente, a importação de um produto como esse leva em torno de 45 dias. Deputado. E não deixa de ser barato, porque são medicamentos também lá fora cotados em dólar ou Bem, em euro. Aprovado pela comissão, qual é a tramitação agora? Vai para plenário? A comissão ela é conclusiva, né? Ela é conclusiva. Então, isso quer dizer que não obrigatoriamente teria que ir para o plenário, mas por um requerimento assinado por 50 parlamentares que são contrários, que não querem ver o projeto aprovado. Ela vai agora ser apreciado em plenário. Deixa de ser conclusiva nas comissões e vai para apreciação do plenário, que é outra grande batalha, né? Nós tivemos uma conquista que foi suada, né? Foi uma conquista aí de 17 votos contrários a 18 votos a favor, ganhamos por apenas um voto, né? E agora vamos ter essa disputa no plenário. E, assim, nós temos que esclarecer a população para que continuem motivando os seus parlamentares das bases, né, dos seus estados, né, para que eles possam apoiar, porque ninguém está falando, Mauro, da liberação de drogas, ninguém está falando da liberação da maconha. Eu sou um pai de família, e como médico também, sei do efeito deletério que é uma pessoa dependente de droga no leito familiar, né? Então, eu não quero isso nem para a minha família, nem para a família de ninguém, entendeu? Só que o que se fala hoje é como se nós estivéssemos querendo aprovar a maconha, como se isso fosse um passo inicial para a aprovação das drogas no país. Agora, Mauro, deputado, as sociedades de psicologia, psiquiatria, se colocaram contra esse projeto, dizendo que não tem como controlar que esse cultivo, essa plantação, seja única e exclusivamente para efeito medicinal. Então, vai acabar liberando, de um modo geral, essa plantação. O que é que o senhor nos diz? Não, isso não é verdade. O projeto é bem específico. Conseguir a cota referente à plantação. Então, ela vai saber que tantas plantas vão ser liberadas para ela plantar, né? Vai ter uma cota específica. Vai ter uma pessoa, um técnico responsável. Qualquer problema, quem vai preso é esse técnico que vai ser responsável por esse cultivo. São feitos normalmente em galpões, estufas, dentro de outros galpões. As plantas são rastreáveis, né? Então, se aquela planta, o DNA daquela planta foi encontrado em qualquer droga ilícita vendido fora, o responsável por aquele cultivo vai ser punido e vai ser preso, né? Preso, porque a nossa legislação é bem específica quanto a isso. Então, existem regras. E olha, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Eu acho que nós não podemos ser demagogos, porque quem quer plantar não vai se submeter para vender droga na esquina, não vai se submeter a todas essas regras, esse regramento,
porque tudo isso tem um custo. Não, o problema, deputado, é realmente o controle, né? Como controlar isso? Mas vamos lá. Nós não temos mecanismo no poder público para um controle geral no Brasil como um todo. Na verdade, Mauro, o que ocorre é que a gente tem que separar dois tipos de planta. Aquela planta que tem o princípio ativo, que tem o princípio ativo que é psicotrópico, né? Psicogênico. Então, é um produto chamado THC, que é tetrahidrocannabinol. Esse produto, esse canabinoide que causa o barato, que causa o efeito psicótico na pessoa, é apenas um quantitativo de plantas muito pequeno necessário. Olha, eu tive a oportunidade de visitar uma associação de pacientes que já planta há muito tempo. Ela funciona lá na Paraíba, chama Abrace Esperança. Quem quiser visitar Abrace Esperança, entra aí no Google e põe Abrace Esperança, você vai ver uma associação de pacientes com aproximadamente 20.000 pacientes. E eles plantam e produzem os medicamentos, os óleos, todos dentro de uma casa. Olha, para você ter uma ideia, é 1/4 as plantas jovens e 1/4 com as plantas maduras. É o suficiente para atender 20.000 pacientes, mês a mês. Então, você não precisa plantar de forma extensiva. Não pense que os campos aqui do nosso estado vão estar todos plantados de maconha. Deputado, o senhor tem ideia de quando vai na pauta do plenário? Olha, possivelmente no final do mês, no meados do mês de julho, né? Antes do recesso parlamentar, que acontece no dia 17, então provavelmente dia 15 de julho nós teremos essa pauta no plenário da Casa. E em que pé ficou a ameaça partidária para o senhor, em função da sua atuação nessa comissão? Bem, foi só uma ameaça, porque eu não recebi nada efetivamente. Foi um factoide. Foi um factoide e assim, só mesmo para tentar denegrir a minha imagem junto ao meu Estado, junto ao meu eleitorado, junto às pessoas que depositaram a confiança no nosso trabalho. E o senhor pensa em mudar de partido em função disso? Eu já entrei com uma representação pedindo a desfiliação do partido, do PTB, né? Porque eu entrei, Mauro, há 16 anos atrás no PTB pela porta da frente, e eu quero sair pela porta da frente. Eu não quero ser expulso de nenhum partido, não quero ter isso no meu currículo. Isso não faz parte da minha história e nunca vai fazer parte. Então, eu estou pedindo a minha desfiliação para que eu possa, de forma muito tranquila, escolher um partido, né, que eu esteja alinhado aí com os ideais. Não quero um partido que, como o próprio presidente diz aí, que é um partido dentro da ética, da moral, dos princípios, da boa cristãs, da família, quer dizer, demagogo e extremamente falso. Não acredito que essa pessoa tenha sofrido essa metamorfose tão rapidamente, porque um partido que tinha os princípios totalmente mudados, era um partido que visava as questões trabalhistas, né? Tinha desde a sua fundação, né? Da sua criação, né? E hoje foi um partido adaptado à realidade do momento, né? O que é que seria bom? Então, tem esse eleitorado aqui que foi, sem sombra de dúvida, uma busca de mídia, né? Então, com certeza, sabemos disso. Mas, deputado, quer dizer que lá por volta do dia 15, antes do dia 17, esse assunto vai para a pauta do plenário e o senhor sugere que as demandas de pressão positiva da população faça sobre os seus parlamentares, né? Isso sempre é muito importante, sim, Mauro. Por quê? Sim. E hoje, com as redes sociais, ainda se torna mais importante. A sociedade é quem realmente faz aquela casa se mexer, né? E os parlamentares, muitas vezes, têm são receio sensíveis, são bastante são sensíveis.
Eu particularmente, vejo que quando o Congresso Nacional se omite em discutir temas dessa natureza, por ser temas carregados de tabu, carregados de uma série de outros fatores religiosos, ideológicos e tal, quando a gente deixa de fazer isso, sabe quem legisla? É o Supremo. É o Supremo que legisla em nosso favor. Tá aí, o Supremo já fez muita coisa que o projeto vai liberar agora. O que o Supremo já fez? Já liberou para a associação plantar. Não pense que não estão plantando. Então, aí tem várias associações plantando, produzindo óleo. O Supremo, agora, recentemente, mês passado, liberou para as farmácias magistrais, farmácias... E aí o Congresso, que é o representante do povo, deixa de ser protagonista. Exatamente. Deputado Eduardo Costa, muito obrigado, sucesso, estamos acompanhando e, posterior a esta votação, voltaremos a conversar para ver os mecanismos de como vai funcionar. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de conversar e esclarecer um tema tão importante para a gente. Muito obrigado.